Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. Neste episódio, converso com alguém que entende e vive a saúde de forma integrada e apaixonada. Mineira de Itajubá, mãe do Gabriel e casada com Marcelo há 17 anos, Ellen é médica com mais de 18 anos de experiência em medicina ocupacional, especializada em saúde mental no ambiente de trabalho. Atualmente ampliando seus conhecimentos com uma nova especialização em medicina do esporte e fisiologia do exercício pela Associação Brasileira de Medicina Funcional e Integrativa, Ellen incorpora o que ensina. Apaixonada pela vida e por viver bem, ela traz uma perspectiva holística sobre como cuidar do corpo, da mente e encontrar o equilíbrio na vida cotidiana. Como médica do trabalho, ela se sente privilegiada em ter uma equipe multidisciplinar para cuidar dos colaboradores e influenciar positivamente a liderança das organizações. Prepare-se para uma conversa inspiradora, cheia de insights e reflexões significativas. Com vocês, doutora Ellen Moraes. Oi, Ellen, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao Bom é o que te faz bem. Muito obrigada pelo convite. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que nesse momento da tua vida te faz bem. Bom, Ana, nesse momento de vida, o que me faz bem é poder ter a oportunidade de viver bem, fazendo aquilo que eu gosto na minha vida pessoal e profissional, e ter a oportunidade de trabalhar com isso também, né? Sempre com foco, realmente em viver bem com todas as dificuldades e desafios que a gente tem na vida, mas sempre com uma ótica muito positiva. Então, o que me faz bem hoje realmente é ter essa oportunidade na vida. Eu me sinto muito privilegiada por isso. Ai, que coisa bacana. E me conta mais um pouco sobre. Você falou que o que te faz bem é poder trabalhar com isso também, que é outras pessoas estarem bem junto com você, é isso? O que você quer dizer com É isso? exatamente isso, Ana. Eu tenho, de formação técnica, eu sou médica, né? Sou médica do trabalho, com especialização em saúde mental no trabalho, qualidade de vida e bem-estar. E eu entendo que o ambiente de trabalho, ele contribui muito para a nossa saúde e para que a gente possa viver bem. Eu costumo falar que o trabalho não é a nossa vida toda, mas ele é uma parte muito importante da nossa vida. Então, a gente ter a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, com o que faz bem para a gente, podendo ajudar as outras pessoas a terem esse olhar para o trabalho também, hoje me faz muito bem, realmente. E eu acredito que a gente pode viver bem, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida laboral. Com certeza, com certeza. Me conta historicamente como isso evoluiu na tua vida lá, né, na tua formação de médica. Você já tinha esse entendimento ou isso foi avançando à medida que você evoluiu na tua carreira? Bom, Ana, eu quando eu escolhi fazer medicina era porque eu vim de uma família de área de cuidado, né? Minha mãe é professora e meu pai é professor de educação física. Então, essa parte de integrar bem-estar, de cuidado com pessoas, de fazer atividade física é uma coisa que sempre foi muito constante na minha vida. E aí eu fiz opção por fazer medicina, me formei médica. A princípio, eu ia para a carreira de anestesista,
eu ia ser anestesista, mas a vida me colocou na medicina do trabalho. E eu costumo falar que a minha especialidade me escolheu, não foi eu que escolhi ela, né? E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com saúde do trabalhador, entender um pouco mais desse universo, principalmente industrial, eu entendi que eu poderia colaborar positivamente com as pessoas, nesse olhar de que o trabalho também é positivo. E quando eu fiz a especialização em saúde mental, foi justamente para entender como eu poderia colaborar com as organizações para que os ambientes pudessem cada vez mais ser mais saudáveis. E com isso, com a saúde mental, vem a questão também do bem-estar, né? De como a gente está, como a gente se sente, a questão do autocuidado, como eu estou me cuidando. Eu gosto muito de falar também que saúde a gente não terceiriza, é uma responsabilidade nossa, porque é uma escolha diária. Eu preciso escolher viver bem, né? E quando eu faço essa escolha, quando eu tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas que isso é possível, para mim é fantástico. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito importante essa consciência, né, de que a gente tem a escolha. E essa escolha, ela é diária. Isso é uma coisa que Exatamente. é super Exatamente. importante. Me conta um pouquinho, você disse que você não escolheu sua especialidade, que a sua especialidade te escolheu. Como é que foi essa história? Na verdade, eu sou mineira, sou de Minas Gerais, Eu e também. eu namorava já tinha um tempo quando eu me formei. E o meu esposo, na época, meu namorado, ele foi convidado para participar de um empreendimento na Amazônia. Hum, E então nós casamos e eu vim morar para cá, junto com ele, nesse projeto, né, numa mineração. E aí foi onde eu falo que a minha especialidade me escolheu. Quando eu vim para a Amazônia, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a saúde do trabalhador e ir me especializando e me apaixonando ao longo da minha trajetória. Tive uma oportunidade de escolher em algum momento da minha vida ali uma outra especialidade, mas eu falo que a medicina do trabalho não me deixou escolher, ela fez com que eu voltasse novamente para a Amazônia e aí desenvolvesse esse meu trabalho. E hoje eu moro aqui em Belém, não moro mais no interior da Amazônia, mas continuo desenvolvendo o trabalho há 19 anos na área de medicina ocupacional. nossa, que incrível. Que bacana. E me conta como que é. Você disse que fez então depois essa especialização em saúde mental. E como que você faz essa abordagem de saúde mental na indústria? Eu fiz essa especialização em saúde mental no trabalho na USP. E como que eu abordo isso, né, Ana? Primeiro, com os programas de saúde que a gente tem dentro das empresas, de algumas que eu já trabalhei, mas essa hoje que eu estou, ela me dá muito suporte para que eu trabalhe as questões de saúde mental. Então, dentro do nosso programa de promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar, a gente tem um pilar de saúde mental, né? Então, hoje eu tenho um psicólogo ocupacional também que trabalha no meu time. E eu sempre trago, Ana, a importância da gente olhar para a saúde de uma forma integral, né? Olhar o ser humano como um todo e tudo que aquilo significa para ele. E trago também para a liderança, para toda a organização e para todos que trabalham, na verdade, né? A importância do bem-estar, como é positivo a gente estar bem. E o estar bem, ele não pode ser utópico de achar que a gente não vai ter problema, mas de como a gente vai desenvolver ferramentas de enfrentamento para que a gente passe por tudo que vai acontecer na nossa vida. Porque nem sempre vai ser fácil, a vida é feita de altos e baixos. E no trabalho é desse jeito. Então, ter a oportunidade de falar isso, de trazer isso para as pessoas, através de indicador, através de sensibilização, através de campanha, é muito valioso isso, porque cada vez mais, e com o passar do tempo também, a gente vê que o importante é como a gente vive, são as nossas escolhas, é o legado que a gente quer deixar, porque a vida, às vezes, elas nos surpreende com algumas situações. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, às vezes, a gente se apega às coisas pequenas e deixa de viver o dia a dia, ou de pessoas ansiosas, ou a gente se apega demais ao passado, que gera também um processo de depressão.
Então, como a gente pode trabalhar, trazer essa informação no ambiente de trabalho, onde a gente consegue atingir muitas pessoas e fazer com que elas entendam isso e levem isso para a família dela, para a casa dela, para os amigos dela, para o ambiente que elas se estão, né? Então, eu sempre trago muito isso na minha fala, em todas as oportunidades que eu tenho, com o meu time, na minha casa, o quanto é importante esse olhar que a gente tem para realmente viver, agradecer, sabe, pela saúde, pelas oportunidades, até pelas dificuldades, porque eu falo que é na dificuldade também que a gente cresce, que a gente amadurece. Não é um olhar tóxico, né? Como tem a toxicidade positiva, não é isso, mas é a gente entender que se a gente tiver ferramentas de enfrentamento, a gente souber como lidar com as situações, a gente está bem com o corpo, a gente está bem com a alma, com o espírito, né? Com a nossa mente, a gente vai conseguir passar de uma forma mais leve por essa vida e realmente aproveitar tudo aquilo de maravilhoso que a vida nos oferece. É, exatamente esse o ponto, né? Essa questão de estar no presente, de viver o presente, né? Porque a gente sabe como que o apego ao passado, como você disse, né? Só causa depressão e a preocupação com o futuro só causa ansiedade. Então, esse fato de viver no presente, viver com esse sentimento de gratidão pelo presente, por aquilo que a gente tem, né? Isso dá uma paz de espírito muito grande. Isso é super importante. Exatamente. Eu acho sensacional que você consegue abordar isso dentro da indústria, né? Dentro do ambiente de trabalho. É super importante. E me conta como que você trabalha isso na sua vida, como que você se cuida, como que você leva, você diz que gosta de levar esse conhecimento para a tua família, do mesmo jeito que você leva no trabalho. Como que é isso? Me conta. Com certeza. Eu acho que a partir do momento que a gente trabalha e quer conscientizar as pessoas e criar essa cultura de saúde que eu falo no ambiente organizacional, a gente precisa viver isso para que isso seja realmente genuíno, a gente precisa realmente acreditar. Então, eu sou praticante de atividade física, eu adoro atividade física, né? Meu esposo, ele é maratonista amador, mas Olha, ele gosta muito de correr, né? Meu filho pratica esporte desde pequeno, gosta muito de futebol. A gente procura ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, a gente cuida muito da espiritualidade, a gente se permite descansar em certos momentos, ter realmente aquele período de férias, aquele período de final de semana. A gente sabe que às vezes a gente precisa de ter um esforço a mais no nosso trabalho também, mas tem os momentos também onde a gente se permite o descanso, a desconexão também é extremamente importante. Então, eu acho que quando a gente consegue associar a atividade física, uma boa alimentação, cuidado com a espiritualidade, a consciência nas nossas escolhas diárias também, então, eu pratico muito isso e gosto realmente de fazer isso no meu dia a dia. que coisa maravilhosa. E o teu filho chama Gabriel, meu filho também chama Gabriel. Gabriel, meu anjo Gabriel. Pois é, eu também tenho um. Me conta como que ele participa disso. Você falou que ele gosta também muito de esporte, gosta de jogar bola. Ele tá com quantos Sim, anos, teu filho? o Gabriel está com 12 anos. Uhum. Está com 12 anos, ele pratica futebol e também karatê, ele gosta, né? Acho importante, acredito muito que o esporte traz a disciplina para a criança também, e é importante desenvolver isso desde pequeno. A alimentação é uma coisa que a gente equilibra muito, principalmente nessa idade, né? Não é que ele não coma um hambúrguer, um sorvete, mas eu tento sempre equilibrar muito com ele isso, e ele participa muito com a gente, comigo e com meu esposo, dessa rotina nossa, né? Então, o exemplo também para ele é muito importante. Ele vê os pais praticando esporte, a gente cuidando da espiritualidade, né? E quando eu falo cuidar da espiritualidade, eu não estou falando exatamente você ir numa igreja, né? Seja qualquer tipo de crença que você esteja, eu acredito que é muito importante. Então, ele sempre está com a gente. E participa muito, eu troco muito com ele o que eu faço no meu trabalho, mostro muito para ele também as nossas ações, para que ele também vá criando essa consciência de que não é só internamente aqui em casa que a gente faz isso, mas que outros ambientes que a gente está também, a gente replica esse mesmo comportamento. É, é muito importante o exemplo, né? É, como você falou, quando é genuíno daquilo, é aquilo que você vive, é a maneira como que você respira, né?
é o teu dia a dia, então a tua fala fica com aquele peso, né? Porque você está falando com o seu exemplo de vida, né? Isso é super importante. Me conta um pouquinho Exatamente. mais, falou da alimentação, que você balanceia muito a alimentação. Como é que é a alimentação de vocês? O que que você prioriza? Como que você considera que é uma alimentação saudável para vocês? Aqui em casa a gente reduziu bastante o carboidrato, a farinha branca, por exemplo, até por questões realmente de saúde. No momento eu estou fazendo uma pós-graduação em medicina do esporte, né, para fazer essa correlação com alta performance no esporte, trabalho, né, o quanto que é importante o entendimento da fisiologia do corpo quando a gente causa esse estresse, às vezes, muito grande, né? Então, eu gosto muito de suplementação também, eu acho que é importante. Então, a gente tem uma alimentação bastante balanceada em proteína, muitas vegetais, frutas, muita água, né? A gente sabe o quanto é importante a ingestão de água também no nosso dia a dia. Eu moro no Pará, o Pará é um estado quente, então a gente tem que olhar muito para essa parte da hidratação também. Eu, particularmente, junto com o Gabriel, a gente gosta muito de doce, então a gente dá uma equilibrada no doce com fruta, mas a gente se permite também comer um pouquinho de doce de vez em quando. Então é mais esse cuidado mesmo, sabe, na escolha do alimento, sempre tentando introduzir verduras, legumes, frutas, bastante hidratação e proteína, que é essencial, né? O corpo da gente realmente precisa. Uhum. Muito legal. Tem alguma correlação que você consegue fazer? Você disse que fez a tua especialização em saúde mental e agora você está fazendo essa especialização em fisiologia, para a questão da alta performance do esporte. Você consegue ver uma correlação entre as duas especializações na questão do que é básico, que dá os dois benefícios? Com certeza, Ana, o que eu tenho entendido cada vez mais, né? Eu estou no meio dessa especialização, mas é que o corpo ele precisa descansar, a mente precisa descansar, porque quando a gente fala de alta performance, toda pessoa que vai estar trabalhando o tempo todo em alta performance, a chance dela ter a fase de fadiga intensa é muito grande. Então, a gente tem que realmente equilibrar. O corpo, ele tem que descansar. Mesmo o atleta, que é um atleta de alta performance, que tem todo o acompanhamento médico, ele tem que ter o momento dele de descanso. O corpo precisa disso, até para que a gente produza hormônios, enfim, né? Para que o nosso corpo consiga entrar em equilíbrio. Então, se a gente, dentro do ambiente de trabalho, né, se a gente fica muito tempo trabalhando uma alta performance muito grande, muita demanda, não se permite o descanso, provavelmente essa é uma pessoa que aumenta a probabilidade de adoecimento, e assim também acontece com quem tem alta performance no esporte, né? Você tem que cuidar muito para que aquele profissional ele não tenha, por exemplo, uma lesão, né? Mas como que eu trabalho para ele não ter uma lesão? Então, a gente consegue fazer essa correlação também com a parte de saúde mental. Se eu ficar o tempo todo ali com a minha mente trabalhando em alta performance, né? O que eu quero dizer com alta performance? O tempo todo trabalhando, né? Tendo que raciocinar, tendo que concentrar, com certeza sou uma pessoa que vai aumentar minha chance de adoecimento. A minha mente também precisa descansar, eu também preciso me desconectar, né? Uhum. Então, e aí quando, lógico, a gente vai entrando nos detalhes de fisiologia, a parte hormonal, a gente vê que tudo faz um sentido, assim, incrível, né? E como a gente pode aplicar isso no dia a dia é fantástico. É o que você falou, né? A gente é um ser integral. Não existe, na verdade, né? Eu acho que historicamente a medicina acabou sendo segmentada por especialidades, mas não existe mais isso, né? Eu acho que hoje o futuro da medicina integrativa e funcional é entender o ser humano como um ser integral, né? A medicina integral, porque um sistema pode impactar no outro, né? E a mente coordenando tudo. Então, é importante a gente sempre lembrar isso, né? Que o que é básico, alimentação, descanso, exercício físico, e isso vai gerar o bem-estar geral, que é a saúde mental e a saúde física, que vai causar a alta performance.
Tudo integrado, né? Tudo correlacionado. Está tudo correlacionado. Você não pode segmentar o ser humano, você tem que olhar realmente para ele como um todo. Como você falou, realmente, a medicina integrativa, a medicina funcional, ela vem para trazer isso para a gente, né? Você tem que olhar para o ser humano como um todo. Quantas vezes a gente recebe um paciente no consultório que chega com uma queixa de dor e no final das contas ele quer conversar com você meia hora. E ali naquele momento ele sai falando: Nossa, doutora, muito obrigada, eu estou muito bem. Porque a gente tem também a somatização. Então, a gente precisa ter esse olhar. E no ambiente de trabalho não é diferente. Às vezes a pessoa está cansada, a pessoa está fadigada, a pessoa está desmotivada. Você tem uma conversa com ela, ela precisa de 5 minutos, às vezes, de atenção, para que você entenda um pouquinho o que ela está passando e, de repente, você consegue dar algum insight para ela, para que ela, obviamente, utilize as ferramentas de enfrentamento dela para aquele problema, né? Então, a gente precisa cada vez mais olhar para isso. E para isso a gente precisa de ter uma escutativa. A gente precisa realmente querer escutar a pessoa, né? Então, a medicina integrativa, ela traz muito isso, né? O médico integrativo, ele está ali para te escutar. Ele vai te escutar e depois ele vai entender todo o funcionamento ali daquele organismo e, claro, te propor os melhores tratamentos ou acompanhamento ali para aquela pessoa, para que ela tenha qualidade de vida, não só olhando para a doença, mas Uhum. olhando para a saúde. Então, isso também Exato. no ambiente de trabalho é muito importante. É. E essa é uma mudança que eu acho que está vindo para ficar também, né? A questão, esse olhar do sistema de saúde na promoção da saúde ao invés de o tratamento da doença, né? Eu acho que essa Com certeza. é uma mudança É que claro é. que tem alguns momentos, né, Ana, que a gente vai ter que olhar para a parte do tratamento, aquela medicina curativa que a gente fala, né? Uhum, Mas por que não a gente trabalhar a prevenção e a qualidade de vida para que a gente diminua a probabilidade de desenvolver aquela doença? E claro, exato. se chegar algum momento, vai tratar, aí a gente tem N tratamentos, enfim, muitas coisas para fazer pelo paciente. Mas por que não olhar para antes disso, né? Atuar realmente na prevenção. E eu acredito que isso é muito possível, né? E a gente vê que na prática, as pessoas que entendem isso realmente têm uma melhor qualidade de vida. Uhum. Você então acha que, como você está dentro de uma indústria, esse conceito da prevenção, porque na segurança do trabalho, a gente todo o tempo está trabalhando na prevenção. Então, acho que a indústria, nessa área da segurança, está na frente, na verdade, do que está a saúde, né? E aí, pelo que você está me falando, você está conseguindo fazer isso caminhar junto, trabalhar na qualidade de vida e na prevenção da saúde e da segurança do trabalho, né? Exatamente, Ana. Eu sempre falo que, claro que segurança é extremamente importante, mas realmente, em primeiro lugar, vem a saúde. Porque sem a saúde, a gente não consegue dar sequência em mais nada na nossa vida, né? Então, para que eu tenha um ambiente saudável e seguro, eu preciso ter saúde. Eu preciso estar bem mentalmente para eu poder interpretar um procedimento, para eu poder estar focado no meu trabalho. Então, assim, a saúde como um todo, né? Física, mental, até a nossa saúde financeira é extremamente importante, Uhum, né, para poder colaborar também com a saúde mental. Então, assim, se eu não estou em boas condições de saúde, como que eu vou executar bem a minha tarefa? Como que eu vou concentrar naquela atividade? Se eu não estou bem de saúde, eu posso realmente aumentar a probabilidade de acontecer algum evento no trabalho, né? claro. Então, saúde cada vez mais faz parte das discussões, estratégias das empresas, e eu acredito e espero que cada vez mais a gente possa ter essa voz para realmente colaborar positivamente com as pessoas, né? A gente quer que as pessoas elas cheguem no trabalho, executem a sua atividade e se puderem voltar para casa melhor do que chegar ali, melhor ainda, né? Porque lá tá a tua família esperando, tá os seus amigos, então, esses momentos têm que fazer sentido. E se a gente não tem saúde, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Até frente a processo, né? Por que que a gente tem grandes resultados nos processos? Porque a gente tem pessoas brilhantes ali. E as Uhum, pessoas precisam estar bem para poder executar o processo. Então, eu costumo falar que quando a gente cuida de pessoas, os resultados, eles vêm naturalmente. A gente não precisa nem se preocupar, porque eles vão vir. exatamente. As pessoas cuidadas geram resultados incríveis. Eu acredito muito nisso.
Com certeza, isso é maravilhoso. Me conta como que você, porque eu sei as estruturas organizacionais na área de segurança, tem os técnicos de segurança em cada departamento, né, olhando um determinado número de colaboradores. Você tem essa ramificação no departamento médico ou não? Como que funciona? Ou são os Hoje próprios eu tenho. técnicos de segurança? Hoje a minha posição é de gerente de saúde. Então, no meu time eu tenho médico, técnico de enfermagem, Uhum. enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente administrativo, técnico de segurança, analista de ergonomia e uma engenheira de segurança especialista em higiene ocupacional. Eu tenho um time multidisciplinar. Olha, que Então, a gente maravilha. consegue desenvolver atividades dentro da indústria, né? A gente consegue ter resultados realmente mensuráveis, porque a gente tem um time multidisciplinar onde a gente pode acolher as pessoas dentro daquele ambiente de trabalho, Que né? Então, a maravilha. estrutura hoje que eu tenho, a gente sabe que não é uma estrutura tão comum nas organizações, por isso que eu falo que eu me sinto privilegiada, mas com esse time de muitos profissionais de saúde, a gente consegue desenvolver um trabalho que eu acredito que vai ficar de legado para muitas pessoas. Que maravilha, que maravilha. Eu fico feliz de saber que esse movimento está acontecendo na indústria também. Porque eu vejo esse movimento acontecendo na área de serviços, né, na área médica, mas não sabia que estava acontecendo dentro da indústria. Fico feliz, fico feliz. Me conta, você falou sobre as ferramentas, né, que vocês ajudam a divulgar as ferramentas de enfrentamento para esses colaboradores. Isso você está falando de ferramentas de gerenciamento de estresse? Que ferramentas são essas que você está colocando? Estresse é uma delas. A nossa psicóloga ocupacional, nós temos momentos com a equipe, a gente tem pesquisas que direcionam a gente, áreas críticas, como trabalhar, o que precisa ser trabalhado, e ela atua nas áreas, né? Então, a gente trabalha inteligência emocional, a gente trabalha sobre segurança psicológica, a gente trabalha sobre a importância do trabalho em equipe, sobre diversidade, inclusão e pertencimento, como entender esse movimento das organizações de diversidade, é extremamente importante. Então, ela leva esse olhar e esse entendimento para a área operacional também. Então, como lidar com tudo isso, como lidar com os problemas. E eu esqueci na pergunta anterior, eu acabei falando, né, das especialidades, e a gente tem também serviço social no meu time. Eu Uhum, tenho duas assistentes sociais. Então, a gente faz esse acolhimento social também, né? uhum, Então, a gente vai mostrando para as pessoas como lidar com aqueles problemas, porque às vezes, quando a gente fala ferramenta de enfrentamento, algumas pessoas podem entender que é um questionário, é algo pronto, né? Mas não, é desenvolver nas pessoas o autocuidado, autorresponsabilidade, a importância de fazer escolhas, de você realmente fazer aquela escolha que te faz bem, a questão de você trabalhar com comparação. Hoje a gente vive num mundo muito comparativo por causa de rede social, né? Como trabalhar aquilo, como você olhar para você, trabalhar os seus pontos fortes. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu preciso melhorar, mas o que que você é bom? Como você pode colaborar com aquele time? Fazer as pessoas entenderem que habilidades se completam, que ninguém vai ser bom em tudo, que por isso que existe time, né? uhum, Dentro de um time você tem pessoas com diversas habilidades e aquilo se completa e o resultado vem. Então é isso que a gente trabalha muito também no ambiente organizacional, para que as pessoas vão desenvolvendo esse pensamento, tendo esse olhar, e claro, segue com acolhimento individual, de acordo com a necessidade de cada pessoa. É dessa forma que a gente tem trabalhado. uhum. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Você disse que então a tua psicóloga trabalha com as áreas operacionais. Ela tem esses momentos, são reuniões semanais, mensais? Como que funciona na prática? É de acordo com a necessidade de cada área, a gente estabelece cronograma, aí é de acordo com a particularidade de cada área, por exemplo, né? O nosso Uhum, serviço é administrativo, dentro do ambulatório, então tem acolhimento com o serviço social, com o psicólogo, né? E cada área a gente traça o perfil daquela área
faz aquele momento com a liderança de entendimento do que está precisando. A gente trabalha muito na individualidade da área. Então, Uhum. tem áreas, às vezes, que precisa de 4 momentos, aí depende Aham. muito É sob demanda da área. do que cada um realmente está precisando. É sobre demanda, exatamente. Uhum. Né? E fora isso, a gente faz treinamentos com as lideranças também em questões de saúde mental, Uhum. para que eles, porque é muito importante, né? O líder, ele tem que estar bem para cuidar do seu time, É. né? Então, a gente traz muito essa consciência também, né? Traz para eles conceitos e tudo mais, mas sempre também lembrando a importância do autocuidado do líder, né? Então, a gente Uhum. também disponibiliza treinamentos, workshops, né, para que eles possam desenvolver isso ao longo do tempo. A gente sabe que quando a gente vai para a indústria, eles não têm na formação essa É. parte toda, né? Então, eu acredito que faz parte do nosso caminho também de desenvolvimento aí junto com eles, trazer esse conhecimento para que eles possam cada vez mais trabalhar com essas questões e cuidar bem das pessoas também, né? Então, o desenvolvimento da liderança é essencial para que a gente consiga obter bons resultados. Uhum. É, porque a liderança, além da importância do autocuidado, para ele cuidar do time, a liderança também dá o tom. É a liderança que vai dar o tom do estresse, de como gerenciar o estresse da equipe, ou da área, ou do departamento, né? Exatamente. E a É. gente sabe, Ana, que hoje a gente vive num mundo muito acelerado, né? Tudo muito acelerado, é muita conexão que a gente tem. Depois da pandemia, isso ficou ainda mais, vamos dizer assim, pertencente na nossa vida, né? Às vezes a gente tem necessidade de estar conectado o tempo todo. Então, se você tem um líder que não consegue trazer para você o entendimento que trabalho é trabalho, mas que você também tem sua vida, que tem um horário de descanso, tem horário do trabalho. Eu gosto muito da Isabela Camargo, da frase dela, né? Desacelerar para continuar em movimento. Né? Então, tem Hum, hora que é preciso você desacelerar para que você realmente continue se movimentando. E se o líder não traz essa segurança para o time, não traz essa confiança, a gente sabe que fica muito complicado, né? é, Todo mundo precisa trabalhar, é fato. Então, por que não desenvolver as pessoas para que a jornada no trabalho seja mais leve também? É extremamente exatamente. importante. É, Esse é um ponto, assim, muito chave. Que eu trabalhei na indústria há 27 anos, né? Eu sei como que é o ritmo, eu sei como que é a cultura, né? É aquela coisa do celular o tempo todo sem desligar. Então, eu acho que esse é o momento de fazer essa curva e dar uma refletida em como que a gente está gerenciando esse estresse nessas organizações. Que, como você falou, o descanso ele é fundamental. E se o líder não dá essa importância para o descanso, nada vai acontecer. Exatamente, É. exatamente. Isso a gente tem. Eu costumo falar que é um trabalho de formiguinha. A gente vai mostrando, a gente vai conscientizando, a gente vai trazendo números, a gente vai trazendo as experiências, as histórias, o que cada líder vai vivenciando, né? E a partir do momento que eles vão vivenciando as situações, eles começam a entender cada vez mais. É o que eu falo, a gente não pode desistir, a gente tem que persistir essa jornada de saúde dentro das organizações, né? Porque realmente é importante. A gente sabe que aumenta a produtividade, né? Que o presenteísmo está aí, que às vezes você não tem absenteísmo, mas você tem um presenteísmo, ou seja, a pessoa ela está no trabalho, mas ela não está produtiva porque ela não está bem por uma série de questões, Uhum. né? Então, eu acredito que esse desenvolvimento dentro da indústria, cada vez mais a gente está tendo oportunidade de trazer essa fala e de ter ações realmente que são genuínas e colher resultados positivos também, né? É. Nossa, que maravilha, que maravilha. Toda vez que eu converso com algum médico, eu gosto de buscar na formação. Muitas escolas de medicina ainda estão naquele modelo tradicional, né, de diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. Me dá o seu depoimento de como que foi a sua vivência na tua graduação. Se você teve alguma disciplina relacionada à prevenção, à alimentação, como que foi isso para você? A minha formação foi bem tradicional. Esse ano eu faço 19 anos de formada, então foi aquela formação bem tradicional, realmente. Mas eu sempre gostei dessa parte, primeiro, de como eu poderia evitar a dor das pessoas. Eu sempre olhei muito para isso.
Eu não gosto de ver ninguém sentindo dor, uma característica minha. E a partir do momento que eu entendi que a dor, ela não era só uma dor física, ela tinha dor emocional, aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre alimentação, sobre ler, sobre autocuidado. Então, a minha formação ela foi muito tradicional. Eu que fui buscando ao longo do caminho, principalmente quando eu comecei com a saúde do trabalhador, a olhar para essa parte mais preventiva, né? Tive as matérias básicas de medicina, mas a parte de promoção, de prevenção, ela é nova ainda nas graduações. Não é toda faculdade que tem essa formação médica, né? A nível de graduação, realmente, a parte da medicina funcional, da medicina integrativa, né? Hoje a gente já tem uma associação de medicina funcional aqui no Brasil, por exemplo, que é Olha, recente, que que nós não legal. tínhamos, Uhum. né? Então, essa parte veio mesmo da minha vivência, foi daquilo que eu fui acreditando e eu fui buscando e vendo que não era possível, né? Poxa, não é possível que as pessoas o tempo todo vão sentir dor, porque o médico ele é muito formado para cura. Ah, ele tem o dom de curar, mas eu posso fazer muito mais do que só trabalhar nessa parte, sabe? Eu sempre gostei de como eu posso não chegar lá. E aí eu fui buscando isso na minha formação, e por isso que eu falo que a saúde do trabalhador me escolheu, porque é uma especialização que dá oportunidade para a gente trabalhar o preventivo. E trabalhar o preventivo de forma coletiva, ou seja, você não atinge só uma pessoa, você pode atingir várias pessoas ao mesmo tempo, estabelecendo essa cultura de saúde também, né? Uhum. Olha, que maravilhoso. Que maravilhoso. Ai, adorei. Adorei. Ellen, você quer deixar uma mensagem final? Você quer deixar teus contatos? O que que você gostaria que seja o produto dessa conversa? Você quer que ela seja inspiradora para teus colegas de trabalho, teus pares? Eu sempre gosto muito de influenciar positivamente as pessoas, sabe, Ana? E eu realmente acredito que viver bem é possível, né? É possível viver bem no ambiente de trabalho, né? Eu acredito que em vários momentos da vida o trabalho ele é terapêutico, ele ajuda a gente a enfrentar N problemas que a gente tem ao longo da vida. E gosto muito de uma frase do Charles Chaplin, que é a persistência é o caminho do êxito. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui, principalmente para os meus colegas de trabalho e para os líderes das grandes organizações, que falar de saúde é possível dentro das organizações, que saúde tem que fazer pauta da estratégia das empresas, porque se não tivermos pessoas saudáveis, nós não vamos ter o resultado que nós gostaríamos de ter, né? Então, é possível fazer diferente e a gente não pode desistir. Então, vamos persistir nesse propósito. Nós, enquanto profissionais de saúde e saúde do trabalhador, a gente não pode desistir, né? A gente tem que persistir, porque vão ter N dificuldades, mas a gente está aqui para mostrar que é possível. E eu acredito muito nisso e aplico isso muito no meu dia a dia. Espero que as pessoas possam minimamente refletir um pouco sobre isso, como impactar positivamente a vida das pessoas e que a gente possa viver bem, porque a vida é maravilhosa. Maravilhosa, é. Eu compartilho de tudo que você falou. Eu tô contigo no Abre e a gente vai em frente espalhando essa corrente do bem, que eu acredito Com demais também. certeza. E o trabalho, como você falou, ele é parte integrante da vida, e quando a gente faz aquilo que a gente ama e que a gente acredita, né, com todo o nosso ser, isso faz uma diferença enorme, traz uma realização que gera saúde. Com E eu acho, certeza. é isso aí, é isso que a gente tem que levar para as organizações. Ai, Ellen, que bom! Fico muito feliz que você esteja fazendo esse trabalho maravilhoso. Espero que outras pessoas que também estão trabalhando na indústria possam escutar essa conversa e realmente se inspirar nesse exemplo e que esse movimento cresça, né, e frutifique. Muito Com certeza, Ana. obrigada. A gente trabalha para isso. Isso aí, a gente trabalha para isso. Muito obrigada por você ter Eu que aceitado o agradeço. convite. Eu que agradeço o convite. Fiquei extremamente honrada, né? Eu não poderia deixar de agradecer aqui o Glaucio, em memória, né? Foi uma pessoa muito especial na minha vida, até me emociono,
Então, obrigada pelo convite e por ter a oportunidade de falar um pouquinho de saúde. Eu acho sempre importante, como eu falei, não desistir do nosso propósito, né? Levar saúde de uma forma, saúde do trabalhador, principalmente, de uma forma leve e que a gente nunca desista. Fico muito feliz que esse trabalho está acontecendo e seguindo esse rumo que eu acho que é o rumo certo, é o rumo do futuro, da prevenção e Que bom. promoção da saúde do trabalhador, que é importantíssimo. Importantíssimo. Obrigada mais uma vez, Ana, pelo convite. Espero que você tenha gostado desse momento também. Foi ótimo, adorei te conhecer. Muito obrigada e agradeço também ao Glaucio. Quando precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição para a gente bater um Obrigada. papo. Tá ótimo. Obrigada, um beijo grande. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala